Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos trabalhar hoje, dentro da nossa matéria de Direito Penal 1, nós vamos ver hoje com a matéria referente ao conflito aparente de normas. É um tema muito interessante, que nós devemos ficar atentos, porque ela pode vir na frente, quando formos tratar das condutas criminosas propriamente dita, isso pode trazer bastante dúvida de qual é a norma que nós devemos aplicar. Veja que quando eu falo em conflito de norma, é conflito aparente. Por que aparente? Porque na verdade não há conflito. O próprio ordenamento jurídico já criou meios para regular como esse conflito deve ser sanado. Entendem? Neste caso, com relação ao direito penal, como é que nós vamos sanar esses conflitos? Muito simples, usando os princípios. Pessoal, nós falamos de vários princípios anteriormente. Não falamos de todo, não esgotamos os princípios, porque são inúmeros. E alguns autores, inclusive, divergem de quais são os princípios. Mas para, especificamente, essa temática, esse assunto, conflito aparente de norma, nós usaremos aí 4 princípios básicos. O princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da consunção e o princípio da alternatividade. Olha, são simples, tá? Não são difíceis. É que dependendo de cada situação, do conflito que se demonstre, nós utilizaremos um deles. Veja, quando a gente começa a falar sobre princípios, o primeiro que nós temos que analisar é o princípio da especialidade. O nome já diz, né? Lex specialis derogati generali. Quer dizer, lei especial acaba derrubando, não é? Derroga a lei geral. Pessoal, nós temos lei geral. Qual seria a lei geral? Para nós, basicamente, o Código Penal. Então, nós temos lá o Código Penal, que trata aí as condutas, os crimes de forma geral, e nós temos leis específicas, que acabam cuidando de temas de crimes de forma mais especificada. Esse conflito pode aparecer, inclusive, dentro do próprio Código Penal. Mas, regra geral, você tem um tratamento aí diferenciado com leis esparsas ou leis extravagantes, tá certo? Esse material, esse assunto que eu estou tratando, vocês vão encontrar, e eu vou usar como base para facilitar o estudo de vocês, aqueles slides que eu passei já para vocês anteriormente. Tá inclusive no WhatsApp da turma de vocês, tá ok? Tá no Classroom também, caso alguém queira verificar. Então nós vamos usar isso como base para ir explicando, tá certo? Também vocês vão encontrar isso no material didático escrito que vocês têm. Ou qualquer livro trata desse tema, tá? Lei especial, como a gente está falando, a lei será especial quando contém todos os requisitos típicos da lei geral e mais alguns específicos ou especializantes. Sim, você tem muitas vezes um tipo penal previsto, por exemplo, no Código Penal, um crime, uma conduta. E uma lei especial trata daquela conduta colocando mais detalhes. Vamos lá. Há uma relação de espécie. Como assim? A lei especial é um tipo de lei penal. Tudo bem? E a lei geral é o gênero. Então você tem o gênero e espécies daquele gênero. Seria isso. Um exemplo que nós temos dentro do próprio Código Penal, o latrocínio, que é o artigo 157, parágrafo 3º, e o homicídio qualificado, que é o 121, parágrafo 2º, inciso 5. Veja, o latrocínio diz assim: matar alguém para assegurar a execução de um roubo, pena de 20 a 30 anos. O homicídio qualificado: matar alguém para assegurar a execução de outro crime, pena de 12 a 30. Veja que, se você olhar en passant, de forma muito rápida, você vai imaginar que nós estamos falando do mesmo crime. Ora, nos dois casos, houve um roubo, entre aspas, né? Houve um crime, e o sujeito matou para realizar o crime. Sim, a princípio parece a mesma coisa, mas não é. Veja, o homicídio qualificado aqui, ele fala que o sujeito vai executar o crime para assegurar, ele vai então matar alguém para assegurar a execução do crime, para que ele possa executar o crime. Então, ele vai roubar uma peça de um museu, e esse museu tem um vigia. Primeira coisa que ele faz, ele mata o vigia. Ele mata o vigia para então realizar o roubo. Isso é homicídio qualificado. Ele mata para assegurar a execução do crime. O latrocínio
é especificamente para a execução de um roubo, quer dizer, de um crime contra o patrimônio. Só que ele não tem, veja bem o detalhe, ele não tem efetivamente que ocorrer antes de realizar o crime. Percebeu? Você pode matar a vítima durante o assalto. Você pode até matar a vítima logo após o assalto. Percebeu? Ou para realizar o assalto. Então você tem pequenas características que alteram esse crime, sem falar que a pena do latrocínio é maior. Ele começa com 20 anos, enquanto que o homicídio qualificado é 12. Por isso que o latrocínio, ele tem essa característica de especialidade em comparação com o homicídio qualificado. Percebeu? Outra situação que nós temos é o tipo especial não é necessariamente mais grave. Pode ser, como é o caso do latrocínio. Mas isso não acontece em regra. Pode haver situações diferentes. Por exemplo, o infanticídio, que é matar a criança, o filho, logo após o parto. A mãe mata o filho logo após o parto, tá? É uma pena, é um crime contra a vida, está no artigo 123, que tem a pena de 2 a 6 anos. Veja, ele é especial em relação ao crime de homicídio, que é o 121, cuja pena começa com 6. O crime de homicídio é de 6 a 20. O infanticídio é um tipo de homicídio, tá? Só que ele é especificado. Por quê? Porque ali ele tem características, não é só matar alguém, é matar filho, a mãe que mata o filho logo após o parto. Tem aí a questão da temporaneidade, né? Logo após o parto, não pode ser muito depois. Então ele tem as características do homicídio, sim, matar alguém, mas com mais detalhes, com mais circunstâncias. Isso é o princípio da especialidade. Então, a pena maior não é a única situação que é prevista aqui. Tudo bem? A exclusão do tipo fundamental pelo qualificado ou privilegiado, em regra, decorre do princípio da especialidade. Verdade. Toda vez que você tem uma qualificadora, ou você tem até uma questão de privilégio, geralmente vem de um artigo, de um crime específico, que é geral. Por exemplo, o exemplo que eu trago no slide, furto, qualificado em relação ao furto simples. Ora, o furto simples é subtrair para si ou para outro e coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. E o furto qualificado? Bom, aí ele pega o furto simples e dá a ele mais características. Percebeu? Coloca circunstâncias extras. Por exemplo, parágrafo 4º do 155, inciso 1. Quando você furta com destruição ou rompimento de obstáculo para a subtração da coisa. Então você arrebenta uma porta, você arrebenta um telhado. Com abuso de confiança, é o caso da empregada que comete o furto. Mediante fraude, escalada, destreza, quando o sujeito sobe pelo muro, pula o muro, ou quando ele sobe a fachada do prédio para assaltar um apartamento que está no 3º andar, cuja a janela está aberta. Então, escalada, destreza. Com emprego de chave falsa, chamada chave micha. Quer dizer, veja que é furto do mesmo jeito, mas que havendo certos detalhes a mais, certas especialidades, certas circunstâncias, você tem uma outra conduta, uma outra penalidade. A pena sobe para 2 a 8 anos. Então veja que aqui nós teremos o princípio da especialidade. Por que não é furto? Porque a qualificadora do furto deve ser usada porque ela já traz no bojo qualidades, detalhes extras a mais. Beleza? Bacana esse princípio aí da especialidade. Tá bom? Pessoal, vamos ver agora o princípio da subsidiariedade. Veja bem, subsidiariedade é quando uma norma é geral, principal, em relação a uma norma que é subsidiária. Quando contém esta, e é mais grave. Vamos lá. Há uma relação de norma menos grave, seria o chamado de soldado de reserva, na expressão de Nelson Hungria, né, ele chama assim, e mais grave. Veja bem, muitas vezes essa subsidiariedade está expressa, tá? Quando que ela está expressa? Quando ela está escrita na própria lei. Por exemplo, olha o exemplo que eu te dei, e com o exemplo fica mais fácil. Perigo para a vida ou a saúde de outro, em artigo 132 do Código Penal. Ele diz assim: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Isso é um crime que por si só é subsidiário. Porque
Quantas ações eu posso realizar, quantas condutas eu terei que eu posso expor a vida ou a saúde de alguma pessoa? A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Entendeu? 3 meses a 1 ano. Olha, preste bem atenção agora. No final da pena está escrito assim: se o fato não constitui crime mais grave. Ó, que interessante. Então, por exemplo, ele pode ser subsidiário para a tentativa de homicídio, branca ou incruenta, aquela em que a vítima não é atingida. Quando eu dou um tiro na direção de alguém, eu tentei matá-lo, ou eu simplesmente expulso a vida a perigo. Mas não tem diferença? Tem, o dolo. Se eu quero matar alguém, eu aponto a arma para a pessoa e dou 2 tiros. Nenhum deles pega no sujeito. Mas eu queria matar, é que eu sou ruim de mira. Não sei usar uma arma. Nesse caso eu tenho tentativa de homicídio. Mas e se eu estou a título de brincadeira? Olha, brincadeira, hein? Eu pego a arma, eu sou bom de tiro, hein? Eu pego a arma e eu atiro em direção a um sujeito. No chão, por exemplo. Entendeu? Ou eu atiro para cima da cabeça dele para pegar na árvore, para dar um susto nele. Eu não quero matá-lo. Não tenho a intenção de atingi-lo em nenhum momento. Eu posso ser aí acusado, por exemplo, desse crime de perigo à vida, ou de disparo de arma de fogo, que também é um outro crime aí que ficaria subsidiário, entendeu? Outro exemplo, o artigo 21 da Lei das Contravenções, praticar vias de fato contra alguém. Vias de fato, tá? Seria o empurrão, o puxão de cabelo, o beliscão, a unhada. Eu não fui dar um soco no cara, entendeu? A pena é chamada de prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa. Só que, novamente, essa subsidiariedade está expressa. Por quê? Se o fato não constitui crime mais grave, tá? Ou crime propriamente dito, porque vias de fato é contravenção. Então, ele pode ser subsidiário ao roubo. Então, eu vou roubar alguém. Eu posso, de repente, trombar com essa pessoa para pegar o objeto. Puxar o cabelo. Entendeu? Dar um empurrão para poder pegar o objeto. Ora, neste caso, eu não vou colocar vias de fato, porque esta conduta de empurrar, na verdade, era com a intenção de roubo, entendeu? Mas essa subsidiariedade já está expressa, já está escrita, tá ok? Isso é muito comum vir no Código Penal. Então, você não vai usar aquela, você vai usar o crime mais grave. Tudo bem? Muito bem. Só que tem também a subsidiariedade tácita. Quando não está escrito nada, você tem que, extrapolar aí a tua ideia. Por exemplo, o exemplo que nós temos, o crime de extorsão, do 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar que se faça alguma coisa. Eu não vou entrar em detalhes, porque esses tipos penais nós vamos ver mais para frente, tá? Tudo bem? Nós veremos no ano que vem, tá bom? No 3º e 4º termos. Mas, entenda, é uma pena cuja... a pena é um crime cuja pena é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Tá. Agora, esse crime é o crime que a gente usa em regra. Porque quando eu falo no verbo dele, constranger, existe um crime de constrangimento ilegal. Do 146. Vocês vão ver aí no slide. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja bem, esse crime do 146, ele é subsidiário à extorsão. Como assim? Entenda. Ele tem as características do crime de extorsão? Tem sim. Se você olhar para ele, você vai ver que está tudo lá. A extorsão também traz essa conduta. Com a diferença que na extorsão, eu busco uma vantagem econômica indevida. Então ele tem um plus, um extra, além da pena ser maior, bem maior. Mas o que é esse constrangimento legal? Vamos imaginar o namorado. Ele busca a namorada para saírem. Quando ele chega para buscar, ela está com uma saia muito curta. Ele não admite isso. Ele fica zangado, tomado pelo ciúme, cata pelo braço, balança a mulher, joga ela lá para ele e fala: vai lá, troca essa saia imediatamente, bota uma roupa decente.
Mulher minha não anda vestida desse jeito, já! E obriga ela a trocar a saia e botar uma roupa mais longa, uma calça, uma saia mais completa. Muito bem. Veja bem, nenhuma lei proíbe ela de usar mini saia. Isso não existe na lei. Ele a está constrangendo mediante violência. Ou ele pode dizer, ó, você troca essa saia, eu quebro a tua cara. Vou enfiar a mão nessa tua cara, que isso não é roupa de mulher honesta. Pronto. Temos a grave ameaça. Ele a está ameaçando de agressão. Entendeu? Mas ele tem intuito econômico? Não, não tem. Então é apenas o crime do artigo 146, constrangimento ilegal. Agora, quando eu constranjo alguém a fazer alguma coisa que a pessoa não quer, que a lei não obriga, mas com o intuito de receber um dinheiro, aí é extorsão. Percebeu? Extorsão. Estou extorquindo a pessoa. Tá? Você tem também a chamada extorsão mediante sequestro. Que é sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Veja, o crime de extorsão é subsidiário ao crime de extorsão mediante sequestro. Quer dizer, nós temos um crime subsidiário que é o constrangimento ilegal. Ele é subsidiário ao crime de extorsão. E o crime de extorsão mediante sequestro, ele é mais que a extorsão, entendeu? Para ele, a extorsão é que é subsidiário. Porque ele é mais grave. Eu não usei simplesmente violência ou grave ameaça. Eu sequestrei uma pessoa, privei ela de liberdade para exigir um pagamento. Percebeu? Beleza, bacana, boa. Você vê como não é difícil. São, na verdade, técnicas simples, em que você tem uma conduta e você tem que encaixá-la dentro de um tipo penal. E às vezes você tem tipos penais cujos verbos, vamos colocar assim, são muito parecidos, tá? Princípio da consunção, outra forma de você sanar esse conflito aparente de norma. Consunção significa consumir, absorver. Um fato mais grave absorve um fato menos grave, que funciona como fase normal de uma preparação, de uma execução ou de mero exaurimento. O conflito, na verdade, se dá entre os fatos. Você tem um crime consunto, que é o que é absorvido, e um crime consuntivo, que é o que absorve o de menor gravidade. Crime consunto e o crime consuntivo, que absorve. Ora, vamos imaginar que eu tenha o furto. Para que eu furte a casa do sujeito, eu tenho que entrar na casa dele para pegar um objeto. Sim. Mas eu não estou invadindo a casa dele? Estou. E você tem o crime de invasão de domicílio, não tem? Tem. Ora, então ele vai responder por invasão de domicílio e furto. Para que ele possa furtar a casa do agente, ele precisa entrar na casa. Você concorda comigo? Então, a entrada na casa, a invasão da casa, é meio para que ele realize o furto da TV, entendeu? Do computador, do notebook. Percebeu? Então, o furto vai absorver a invasão do domicílio. Tá legal? Até porque a invasão não busca, neste caso, você furtar alguma coisa. Não tem nenhum outro motivo. É só entrar e ficar na casa, invadir. Veja bem, com base no princípio da consunção, nós temos o chamado crime progressivo. O que é isso? Para alcançar um resultado mais grave, você passa necessariamente por um menos grave, tá? Passa necessariamente por um menos grave, tá bom? O dolo é sempre o mesmo, unidade de desígnio, tá bom? Quer dizer, você, para realizar um crime mais grave, tem que passar por um menos grave, porque ele é meio para se atingir o menos grave, tá? Ó, dolo é a vontade, é a intenção do agente, tá? É sempre o mesmo. Para eu furtar a casa, tem que entrar. Eu quero entrar na casa para furtar. A intenção, desde o início, era para furtar, não era só de invadir, entendeu? Por isso eu respondo só por furto. A ofensa há um mesmo bem jurídico, uma mesma vítima. Tudo bem? É chamado crime de passagem. Exemplo, o crime de homicídio absorve o de lesão corporal. Como assim? Eu vou matar você. Como que eu vou matar você? Com facadas. Eu vou ter que dar uma facada. A primeira facada não matou, mas provocou uma lesão corporal.
E eu vou continuar esfaqueando para você morrer. Vou matá-lo na pancada, com socos, com os meus punhos, com pauladas. Não é um único soco que mata, não é uma única paulada, a princípio. Mas provoca uma lesão corporal. Ora, a lesão corporal é absorvida pelo homicídio, porque no final eu matei o sujeito. Porque senão eu teria que responder por lesão corporal e homicídio. Aqui busca-se, inclusive, impedir o bis in idem. Lembra bis in idem? O sujeito acabar pagando 2 vezes pela mesma conduta, né? Tá certo? Veja que o meu dolo desde o início era matar o sujeito, não era lesionar. Agora, atenção, muito cuidado. Se a minha intenção primeiro era lesionar, vou te dar umas porradas, hein? Fui lá e dei alguns socos, o cara caiu, tá lá mole, mas não tá morto. Depois disso eu olho para ele e falo, quer saber? Eu vou matar você. E aí eu vou lá e mato o sujeito. Aí são 2 coisas, tá? Posso responder por lesão corporal, porque foi a minha intenção inicial. E posteriormente eu vim e matei o sujeito, tá? Outro exemplo é o crime de dano, que absorve o de perigo. Lembra que eu já falei agora há pouco de crime de perigo, né? Não há uma lesão ao bem jurídico, apenas um perigo a esse bem. Por exemplo, se eu botar fogo num conjunto de madeiras que eu tenho no meu quintal, lá uns galhos secos, umas coisas, isso traz perigo? Pode trazer. Dependendo da quantidade de madeira que eu tenho, isso pode atingir a casa do meu vizinho, entendeu? Sacou? Então há um perigo para a casa. Efetivamente aconteceu o incêndio na casa do vizinho? Não, tá? Mas aqui depende, viu? Pode ser que eu não responda nem por dano, mas sim pelo crime de incêndio. Agora, se efetivamente eu acabei danificando alguma coisa no meu vizinho, tá? Eu, em vez de responder pelo crime de perigo, eu respondo pelo dano. Afinal de contas, o dano absorve o crime de perigo. Eu não vou responder pelos 2. Tá entendido? Bacana? Muito bem. Ainda dentro do princípio da consunção, pessoal, ou vamos agora não falar do princípio da consunção. Nós estávamos aí falando do princípio... isso mesmo. Vamos lá. Dentro do princípio da consunção, nós temos a chamada progressão criminosa, né? Progressão criminosa. Existe a progressão criminosa propriamente dita, como existe também o antefactum impunível. Já vou falar dele. Progressão criminosa propriamente dita. Para alcançar um resultado mais grave, passa-se necessariamente por um crime menor, por um menos grave. É o mesmo bem jurídico e a mesma vítima, mas aqui há uma pluralidade de fatos e de desígnios. Desígnios é vontade, dolos, crime de passagem necessariamente. Por exemplo, o agente quer causar lesão, mas depois da vítima já lesionada, resolve matá-la. Então aqui já temos aquela situação que eu falei agora há pouco. É uma progressão criminosa. Eu comecei com a intenção de lesioná-lo e agora eu vou matá-lo. Nós temos o princípio da consunção. Claro que, veja bem, você tem que analisar muito bem o que você quis fazer aqui. Porque é possível que, se houver um tempo muito grande entre uma ação e outra, nós teremos 2 crimes separados, tá? Se houver uma distância muito grande. Muitas vezes eu torturei a pessoa durante um tempo e depois de torturá-las eu resolvi matá-la. Percebeu? Aí nós teremos 2 crimes. Se eu resolvo lesioná-la, agredir, bati, machuquei, ela está lá quieta, e tempo depois, aí vai depender do tempo, muito depois eu resolvo matá-la, pode ser que eu tenha mais de um crime. Agora, se eu agredi e ato contínuo resolvi matá-la, há uma progressão criminosa. Eu comecei agredindo e no meio ali da agressão, enquanto eu fazia, eu resolvi matá-la. Tudo bem? Ela está machucada, eu resolvo matá-la. Então você tem uma progressão criminosa, percebeu? Já o antefactum impunível, veja bem, antefactum é um fato anterior, que não pode ser punido. Ele atinge um fato meio para o fato fim. Veja bem, são 2 fatos aí, né? Aqui o crime é um meio de passagem casual, menos grave. O fato anterior integra a fase de preparação para outro crime. Falei agora há pouco, dei o exemplo, violação de domicílio.
Artigo 150. Ele é absorvido pelo furto, percebeu? Para que eu entre na casa para furtar, eu tenho obrigatoriamente que adentrar a casa, entrar dentro do imóvel. Então eu tenho violação de domicílio, percebeu? Para o furto. A violação do domicílio não é punível. Por quê? De novo, o princípio da consunção. A violação do domicílio, isso é a violação do domicílio, ela é absorvida pelo furto, porque ela é meio. O porte ilegal de arma é absorvido pelo 157, parágrafo 2º, 1, que é o roubo. Entendeu? A lesão leve é absorvida pelo 157. Para que eu roube alguém, vamos dizer que eu agrido a pessoa, eu chego, dou um soco na pessoa e levo a bolsa. Ora, eu vou responder pela lesão corporal e pelo roubo? Não. O roubo obrigatoriamente exige a violência ou grave ameaça. Eu usei de violência. Então é meio para que eu realize o roubo. Então, a lesão corporal fica absorvida. É um fato anterior ao roubo. Eu já cheguei socando o cara para pegar a bolsa dele. Entendeu? Então, a lesão corporal, o soco, é absorvida pelo roubo. Tudo bem? Bacana? Muito bem. O outro crime que a gente coloca para vocês aqui é a violação de sepultura. Quando eu vou roubar o defunto. Cuidado, o defunto está morto. Tá? O decujus, o morto, o falecido. Eu vou roubar o dente de ouro. Era muito comum antigamente que as pessoas colocassem dentes de ouro. Muito comum. Tá? E o sujeito era enterrado com o dente. Então muita gente esperava acabar o velório, o pessoal tudo ia embora, estava enterrado lá o defunto. Ele então, aproveitando ainda a terra mole, fácil, ele cavava, abria o caixão e arrancava o dente de ouro do morto. Tá? Veja bem, quando você abre uma sepultura, é violação de sepultura, viu? Ué, mas alguém vai violar a sepultura? Vai. Tem gente que faz isso por outros motivos, simplesmente para vilipendiar o cadáver, para humilhar aí, não o cadáver, porque o cadáver não tem mais sentimentos, mas a família, né? Entendeu? O sujeito odiava o falecido, então além do sujeito, mas ele vai lá e ele abre o cadáver, entendeu? Abre a sepultura, deixa exposto, você está me entendendo? Isso é um crime específico. Agora, se eu faço isso para retirar os dentes de ouro, a gargantilha de ouro, a roupa da pessoa, sim, às vezes o cara foi enterrado com um terno novo, chique, o cara quer furtar isso aí, entendeu? Então, se eu faço isso, o furto absorve a violação. Violação de sepultura é absorvido pelo furto. Princípio da consunção. Beleza? Bacana? Legal, né? Mas nós temos também o chamado pós-factum impunível, que é o inverso. É uma conduta posterior que fica absorvida pelo crime principal. Após realizada a conduta, o agente pratica um novo ataque contra o mesmo bem jurídico, visando apenas tirar proveito da prática anterior. O fato posterior, o pós-factum, fato posterior, é considerado mero exaurimento. Por exemplo, o sujeito furtou algum objeto, e destrói a coisa. Entendeu? Ele furtou e aí ele destrói a coisa depois do furto. Ora, o dono da propriedade, o dono do patrimônio, ele já perdeu o patrimônio, porque já foi furtado. E após o furto, ele destrói. Mero exaurimento, tá? É furto do mesmo jeito. Porque, teoricamente, o que seria essa destruição? Dano. Não vai responder pelo dano, e sim pelo furto, que a pena é muito maior. Tá? O sujeito furta o objeto e vende para terceiro de boa fé. Cuidado, terceiro de boa fé. Então, vamos imaginar que eu furtei aí as calotas de um carro. Né? Vamos imaginar que eu furtei, sei lá, uma roupa no varal, uma calça, jeans, uma coisa qualquer. E aí eu vendo para alguém. Veja bem, eu estou vendendo para essa pessoa e essa pessoa acha que é minha essa roupa. A pessoa acha que a calota do carro é minha. Eu vendo pelo preço normal, adequado. Olha, eu tenho essa calça, não me serve mais, você quer comprar? Está nova. E a pessoa compra. Ora, a venda desse bem furtado não é um novo crime, ao contrário. É apenas chamado de pós-factum impunível. O que você fez com a roupa que você roubou? Eu vendi. Paciência, respondo só pelo furto. Tá ok? Bacana? Muito bem. Você tem também, pessoal, e eu chamo a tua atenção aqui, o chamado crime complexo.
tá? O crime complexo é aquele que resulta da fusão de 2 ou mais crimes autônomos. Cada um deles é um crime. E você responderia por cada um em separado. O problema é que você acabou juntando eles num crime só, que passam a funcionar como elementares ou circunstâncias de um novo tipo complexo, de um crime só. Por exemplo, no latrocínio, o que nós temos? Nós temos, na verdade, 2 crimes. No latrocínio você tem o roubo, que é a subtração com violência ou grave ameaça. E você tem o homicídio, que é matar alguém. O que é o latrocínio? Eu juntei o roubo com o homicídio, então eu tenho um novo crime. O latrocínio. Tudo bem? O roubo simples, tá? O que eu tenho no roubo simples? A ameaça e a lesão leve mais o furto, entendeu? Roubo simples, tá? No roubo simples, em que teoricamente eu não tenho a morte da pessoa, eu não matei, então não é latrocínio, mas eu empurrei, eu dei um soco, entendeu? Eu ameacei com uma faca para poder realizar. Veja bem, eu tenho o furto, que é a subtração do patrimônio, mais uma ameaça ou uma lesão corporal leve, tá bom? Esse é o roubo simples. Tá certo? Bacana? Então nós temos um crime complexo. Nós temos 2 crimes que teoricamente são totalmente independentes, mas que quando unidos criam um terceiro. Na verdade, há quem diga que o crime complexo, uma outra forma de você ver, é quando você acaba atingindo 2 bens jurídicos, em vez de um. No latrocínio, que bens eu atinjo? O patrimônio e a vida. No roubo simples, o que eu atinjo? Eu atinjo o patrimônio e a integridade física do sujeito, ou pela lesão ou pela ameaça, tá? Boa. Outro princípio que nós vamos usar para sanar esse conflito aparente de normas, o princípio da alternatividade. Olha que interessante. Alternatividade. Aqui, há várias formas de conduta em apenas um preceito primário. Preceito primário, só para lembrar, é a conduta, tá? É o caput. E preceito secundário? O preceito secundário é a pena. Fácil, né? Tá? Então você tem várias formas de conduta em apenas um preceito primário, isto é, numa conduta de um crime, configurando um só crime. São chamados tipos mistos ou alternativos, por isso o princípio da alternatividade. Traduzindo, você tem várias formas de realizar o crime, os quais descrevem, então, crimes de ação múltipla ou conteúdo variado. Também são chamados assim, crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. Por exemplo, se você pegar os crimes do artigo 33 da lei contra drogas, lei de drogas. Pô, a lei de drogas, pessoal, tem um monte de verbos. Transportar, guardar, ter consigo, vender, expor à venda, disponibilizar. Ó, no total são 18 verbos no artigo 33. Tudo aquilo é tráfico de drogas. Tudo. 18 verbos. Isso é o princípio da alternatividade. Por quê? Porque se você cometer qualquer uma daquelas condutas, daqueles 18 verbos, você cometeu um crime de tráfico. E se você cometer mais de um junto, é um crime só. Percebeu? O artigo 122, também do Código Penal, ele fala sobre o crime de suicídio. Não vamos entrar em detalhe, não vamos dar com calma. Mas na verdade não é suicídio. Ele fala em 3 verbos. Induzir alguém ao suicídio, instigar alguém ao suicídio ou auxiliar alguém no suicídio. O suicida não comete crime nenhum, tá? Quem comete o crime é quem induz, instiga ou auxilia. Veja, são 3 verbos completamente diferentes. Induzir é pôr na cabeça do cara. Ah, bicho, se eu fosse você, eu me matava. O cara não tinha pensado nisso. Você enfiou na cabeça dele a ideia. Instigar é quando ele já está com a ideia. Ai, a minha mulher me traiu, eu com outro, o meu patrão me mandou embora. Ó, minha vontade é me matar. E você tá... O colega que está ouvindo chega e fala assim, bicho, no teu caso eu concordo, só isso mesmo, viu? O único jeito é se matar, viu? Eu, dava um reset e começava tudo de novo, viu? Você está instigando, o cara já está com isso na cabeça, está instigando. E auxiliar, eu queria me matar, falei, rapaz, que sorte, eu só comprei um revólver novinho, nunca usei. Você quer? Olha, tem uma corda lá da hora e tem uma árvore boa ali no fundo de casa. Se você quiser, eu te empresto a corda, você sobe na árvore, amarra no pescoço e se joga. Você auxiliou o cara, você emprestou a corda, você emprestou a arma. Entendeu?
Veja que, no caso do 128, você tem 3 verbos. Isso é o princípio da alternatividade. João, e se eu fizer os 3? Se eu induzir, instigar e auxiliar? Um crime só. Tá entendido? Claro que o juiz pode aumentar a pena diante disso, né? Mas é um crime só. Entendido o princípio da alternatividade? Bem legal, né? Bem bacana. Muito bem. Pessoal, quanto ao conflito de normas, um tema razoavelmente simples, você vê que não é tão complicado, né? O que você tem que sempre lembrar? O conflito é só aparente. Não existe efetivamente um conflito de normas. Entendeu? Não tem. Agora, para dizer que há o conflito, o que você tem que analisar? Lembra? Tem requisitos. Um só fato. A possibilidade de que várias normas identifiquem esse mesmo fato como crime. Então, você poderia ter mais de um artigo ou mais de um crime para embasar aquele fato. Você precisa aplicar só uma norma, não dá para aplicar 2 crimes para um fato só. Seria o bis in idem, isso é proibido, né? Aí, neste caso, nós teríamos esse conflito aparente. Como é que eu soluciono? Simples. Use um dos princípios. Princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da subsunção, da consunção e o princípio da alternatividade. Use um desses 4 princípios, dependendo do caso concreto, pronto. Você acaba tendo aí a solução para o seu conflito, que agora você vê meramente aparente, ele não existia de verdade. Com o tempo, na prática, a gente faz isso automático, porque isso já vem na mente, isso fica familiar. Agora, nesse momento, a gente às vezes tem que se recorrer aos princípios, tá certo? Mas você viu que na prática, os exemplos demonstram claramente como é que você vai utilizar isso aí, tá ok? Meus queridos, finalizamos aqui essa explicação. Tudo que eu disse está lá nos slides que eu já enviei para vocês, coloquei. Está lá no Classroom, foi um dos primeiros materiais que eu mandei para vocês no Classroom. Procurem lá nas primeiras aulas do Classroom, vocês vão encontrar. Mandei também no grupo de WhatsApp. Vocês têm um resumo falando sobre isso. E eu peço novamente, como sempre, que vocês vão a um livro de doutrina também para ler essa matéria, porque lá você vai ter mais exemplos, mais detalhes, tá certo? A gente não pode se alongar demais para que o vídeo não fique muito pesado, muito difícil, tá certo? Forte abraço a vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição a qualquer momento. Entre no nosso WhatsApp, lá no Classroom, no YouTube, perguntem. Estou à disposição para tirar as dúvidas, tá certo? Forte abraço a vocês e bons estudos.